Fala galera, hoje queria fazer uma review de trilogia, dessa vez seria a trilogia Planeta dos Macacos, não é a trilogia dos anos 60, 70, é a outra trilogia, né? Nesse tempo teve um filme em 2001 que eu acho que tem até o Matt Damon, mas eu nunca assisti. Eu até quis assistir, procurar e tal, mas eu acabei não achando em lugar nenhum. Até em Piratão eu acabei não achando. E o Planeta dos Macacos eu acabei assistindo, me lembro, né, que eu tinha assistido o 2014 e o 2017 no cinema. É uma franquia que eu gostava pra caramba, que eu gosto, né, pra caramba. Só que fazia um bom tempo que eu não assisti, então eu quis revisitar, quis pegar pra assistir a trilogia completa, né, pra entender melhorzinho de como se trata o filme. E, claro, eu já gostava muito antes e revendo essa trilogia dessa vez de um jeito mais certinho, né? Eu acabei um filme, comecei outro, enfim, terminei a trilogia, eu gostei mais ainda. E se tornou uma das minhas trilogias favoritas. Eu acho que não bate com a trilogia do Nolan, né? Do Batman, mas é uma trilogia muito boa e, claro, uma das minhas favoritas, muito por conta do César, que é um baita protagonista, realmente um herói. A saga dele do início ao fim. Mas enfim, eu quero começar pelo primeiro. O primeiro se chama Planeta dos Macacos: A Origem. Ele se passa em 2011. Claro, ele foi lançado em 2011, eu não sei se o ano em si é 2011, porque tem algumas mudanças de tempo, né? Por exemplo, o filme começa com alguns caçadores caçando alguns macacos, e um dos macacos é a mãe do César. Eles tentam fazer experimentos, né? Que seriam com a mãe do César. Só que acaba que ela fica meia assustada, nervosa, acaba fazendo um baita de um acidente. Nesse acidente acaba que o segurança mata ela e ela tá grávida, né? E aí ela tem um neném. Um personagem que se não me engano, ele se chama Franklin. Ele acaba dando pro protagonista, no caso, sem ser, né, o César, o protagonista, que seria o Will, do James Franco, né? E aí ele começa a cuidar. No começo ele só quer, tipo, vai ficar um tempinho lá. Ele nem acaba nem pondo o nome. O pai dele acaba pondo o nome dele de César por se eu não me engano, é um versículo da Bíblia. Eu não me lembro direito nessa parte, mas enfim, acaba que o nome dele vira César, ele acaba ficando na família, o filme vai se passando por anos, então, se eu não me engano, o primeiro é 3 anos depois, aí depois se passa, ele vai crescendo, e aí é 5 anos depois, acaba que o filme começa a ter um progresso quando o César tem 8 anos, que ele já é. Eu acho que ele já é um adolescente, assim, se eu pegar aqui a idade dos macacos, pode ser parecida com de cachorro, então ele é mais ou menos um adolescente ali. Acaba que o pai, né, do Will, ele sofre de Alzheimer e é bem legal, bem interessante, porque o Will, ele acaba fazendo de tudo pro filho dele, perdão, pro pai dele acabar vencendo Alzheimer. No começo ele consegue, depois fica pior ainda. Enfim, o pai do Will com Alzheimer acaba se envolvendo em uma confusão, ele acaba roubando um carro, pensando que é dele. Nisso, o César vê e tenta ajudar o avô, né, que, vamos dizer assim, o avô do César, versão humana, né. E aí dá uma confusão, o César é levado, não é levado para um zoológico, é tipo como posso dizer assim, um depósito onde fica um monte de macaco e eles são maltratados por um personagem que eu não me lembro o nome dele, mas ele é o Malfoy do Harry Potter. E aí ele é esse personagem. Os macacos são muito maltratados, são macacos normal, sem pensamento nenhum, que a única função deles são ser levados para fazer experimento químico, por conta desse negócio do Alzheimer, né? E nesse tempo o César, ele é muito inteligente, né? Então ele percebe que ele vai ficar ferrado ali o tempo todo e ele acaba percebendo que os macacos são usados só para ser explorado. Ele é inteligente, com o tempo, né? Que o filme vai rolando, ele acaba burlando algumas coisas. Ele volta para casa do Will, pega um frasquinho que deixa as pessoas
principalmente, né, os macacos mais inteligentes. Nisso ele joga e os macacos acabam ficando mais inteligentes e tal. Nisso o César acaba comandando os macacos e fazendo, né, os macacos saírem dali, acaba matando o personagem, né, que é o personagem lá, o Malfoy. E nisso tem a outra parte, que seria a parte lá do Will e tal, que ele tenta ir atrás do César, acaba dando uma baita confusão. Nessa confusão, quase pro final do filme, acaba você fica sabendo que por conta desses experimentos existe um vírus muito forte que tá matando todo mundo. Então, as únicas pessoas que não são mortas são pessoas que são imunes a esse vírus. Então tem muita gente morrendo e o filme meio que acaba assim. Para mim, como um filme diz, é um filme de origem, para mim é perfeito, tem um começo, meio, fim, beleza. É um filme até curtinho, é o filme mais curto da trilogia, então ele corta muitas partes, por exemplo, as partes que o César tá crescendo, aprendendo e tal, mas isso não é muito relevante. Então acaba que corta, e esse é o final do filme. O outro filme se passa, se eu não me engano, tô tentando lembrar aqui, eu acho que é 5 anos depois desses eventos, onde o começo do filme mesmo mostra que esse negócio aí, tá rolando uma pandemia, onde se mata um monte de pessoas. A diferença é que a nossa pandemia que a gente tá vivendo mata muita gente, só que essa do filme mata milhões, se não me engano, é entre 100 a 150 milhões tava no momento, enfim, tava sendo um apocalipse total, eles não tinham cura, né? Então acaba que ficou desse jeito, acaba assim. E aí o César já é líder e tal, a única coisa que ele quer é ter paz. E aí no segundo filme a gente tem outro personagem protagonista, além do César, né? O protagonista humano, que seria o Malcolm, onde ele é eu acho que ele é um cientista, eu acho que a mulher dele, né, é médica. Aí ele tem uma missão. Essa missão é ele tentar em um lugar onde estão, né, os macacos, e esses macacos precisam, tipo, deixar eles arrumar as luzes, porque em menos de 2, 3 semanas, se não tiver luz ali, que seria em São Francisco, já era o São Francisco, muitas pessoas vão morrer. Eles acabam convencendo, o Malcolm principalmente acaba convencendo o César vê bondade, só que, claro, né, um filme precisa ter um vilão, e o vilão acaba sendo o Koba, que pra mim o filme tem 3 vilões dessa trilogia. Pra mim o primeiro vilão do primeiro filme nem é aquele personagem do Malfoy, é sim aquele outro personagem que eu não me lembro o nome, que ele acaba maltratando muitos macacos. Nesse segundo é o Koba, e pra mim ele é o melhor vilão, porque ele é literalmente um macaco e tipo, ele quer acabar tipo com tudo, assim, ele quer ferrar geral. Tipo, ele odeia tanto os humanos que é capaz dele acabar matando os próximos macacos. É o que acontece, ele meio que tenta matar o, o César, acaba que ele não consegue, mas aí ele fica no comando, né? Porque ele é um líder. Enfim, acaba que é um filme que tem muita guerra. É bem interessante, eu curto muito. Pra mim, dos 3 é o meu favorito. Esse segundo tem guerras e tal. O César acaba percebendo que tipo, quem incensionou a guerra, quem fez tudo isso foi o próprio macaco. Eles têm uma luta e tal. Aí tem uma parte que o Koba fala macaco não mata macaco, que ironia, né? Porque ele acabou matando, se eu não me engano, o Ash, que é outro macaco. E aí o César fala bem com uma baita raiva assim: você não é macaco! E pum, solta a mão dele. O Koba acaba morrendo, o filme acaba com aquele semblante de guerra, muitos macacos acabaram morrendo. E aí a gente vai pelo terceiro filme, que seria o último, né, para fechar a trilogia, que já começa também tendo muita guerra, muito macaco morrendo, mas aí os macacos acabam matando muitos soldados também. E aí, depois de um tempo, né, a mulher e o filho mais velho do Koba, né, perdão, do César, acaba morrendo. O vilão, né, dessa vez seria o coronel, acaba matando, meio que sem intenção, pelo que deu pra entender no filme, mas acaba matando os
o filho e a mulher do César, ele fica possesso de raiva. Ele já tinha um plano de ir para um lugar onde é mais sossegado, né? O filho do César acabou achando, e aí o César fala, ó, vai todo mundo para lá e que eu vou fazer minha vingança. Junto com o César tem alguns amigos deles, principalmente, né, o Maurice, acho que é o Maurice, Luke, tem o outro que é o... Nossa, me deu um branco. E tem um... Nesse caminho, né, eles acabam achando uma menininha que ela não tem nome. E também acabam achando outro macaquinho que é um alívio cômico, né? Tipo, um dos alívios cômicos do filme que deixa bem engraçado. Nisso, o César vê que o pessoal dele foi capturado por esse coronel e pelos soldados dele. Acaba que tem eles são capturados, são escravizados, mas o César, como eu disse, ele é muito inteligente. Junto com o Maurício e o outro macaquinho, que é o macaquinho mais cômico, eles acabam tendo um plano de fugir. Nesse tempo, explica que tem outra doença rara, onde essa doença rara veio com essa doença do macaco, se não me engano é Simius. Essa doença Simius acabou ficando pior, e todas as pessoas que acabam tendo contato com essas outras pessoas acabam virando tipo primitivo, começa a perder a voz, o raciocínio, é muito rápido, tipo, 2, 3 dias, 1, 2 dias a pessoa vira um tipo primitivo. E aí meio que joga ao contrário, né? Os humanos estão se tornando sem consciência, enquanto os macacos estão se tornando com consciência. Tem alguns macacos, principalmente os mais treinados, fazem mímica, alguns, como o César, até conversam, isso é bem interessante também. E aí acaba que tem essa história, o coronel é contaminado, acaba morrendo, se matando, né? Tem uma guerra, um dos macacos que era da época do Koba acaba se voltando depois de ter escravizado os próprios macacos. Ele percebe ali que, tipo, não tem jeito, vai morrer a todos os macacos, e aí acaba que ele salva o César. E aí tem uma baita avalanche. Antes disso, o César é atingido por uma flecha, mas aí é bem rápido, passa meio despercebido. Aí o filme vai acontecendo, vai rolando, acaba, vamos dizer assim, com a maioria dos macacos salvos, apesar que muitos macacos morreu. E aí eles vão para esse lugar que o filho do César achou. Chegando lá, né, é um lugar bem bonito, tá todos os macacos livres para lá e para cá e tal. E isso é bem interessante. E aí acaba que o Maurício vê que o César tá sangrando muito e tá, tipo, morrendo, né? Aí o Maurício fala, todo mundo conhecerá quem é você, seus legados, seu filho conhecerá. E aí o César se deita e pum, morre. E aí acaba a trilogia Planeta dos Macacos, com o César morto, mostrando o começo, o meio e o fim. E para mim é um dos motivos de ser muito interessante, porque o César é muito bom, ele vê claro, ele tem convívio com humanos, né, por 8 anos, então ele acaba descobrindo e até mesmo sabendo que tem alguns humanos que são bons o suficiente. Ele sempre acreditou tanto no Will, no Michael, no Malcolm. Então acaba que ele sempre quis o bem, ele sempre quis a paz, e acabou que teve violência. A pior mesmo foi vindo do próprio Koba, né? Que por mais que ele tenha os seus traumas, se ele não tivesse interferido em nada, tipo, cada um ia seguir seu rumo, sabe? O pessoal, os humanos, né, no segundo filme, no caso, os humanos iam ter energia, iam ficar pro seu canto, o César, o Maurício, todo mundo, né, todos os macacos ficariam no seu, e aí nada disso aconteceria. Mas aí, né, acabou que o ódio falou mais alto, o Koba acabou botando fogo, matando os próximos macacos, aconteceu isso, e esse foi o término da trilogia Planeta dos Macacos, que pra mim foi sensacional. Eu não vejo que se tivesse, né, outro filme assim, se o personagem, que é o filho dele, né, o Cornelius, ou até mesmo o Maurice, seria um protagonista tão bom quanto César. Eu acho que não tem como, então fechou mesmo a trilogia, provavelmente não vai ter nenhum filme.
continuação e tal. Eu acho que foi mesmo com a intenção de ter trilogia, até porque teve um em 2011, depois teve a pausa 2013, 2012, 2013, depois teve 2014 outro filme, depois 2015, 2016, pausa. Então foi em dois anos, eu acho que foi isso. Muito boa. Astrologia, gostei pra caramba. A única crítica, assim, é que eu queria ver um pouco mais do César explorando, tipo, o pessoal, assim, sabe? Porque mostra muito pouco dele com a mulher dele, de como que ele conheceu a mulher dele, do filho e tal. Então teve pouca exploração, mas de resto não tenho o que falar. É uma trilogia muito boa, uma das minhas favoritas, gosto demais. Rever foi muito bom e provavelmente no futuro aí vou rever de novo algumas vezes porque super valeu a pena. Enfim, galera. Tá aí minha review, que tipo não é uma review assim, né? Eu fui contando com spoiler 1, 2 e o 3 e depois eu dei minha opinião, então tá aí o que eu acho do Planeta dos Macacos. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo deve ter ficado gigante, mas com certeza ficou gigante. Mas era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa seu like. Assiste se você nunca assistiu essa trilogia, porque vale muito a pena e é isso. Se você gostou desse like, galera, é isso aí, galera. Valeu e tchau.